Você sabe quem é a Claudiana, Leucivane? Se ela não voltasse... Não, ela Ai, não é de Mineiros, pelo menos do grupo dos meus alunos, não. bem que ela ficou. Claudiana. Eu acho que ela estava com dois nomes. Um ficou aqui. Vamos lá, né? Então, meninos, então boa noite. Hoje, dia 14/5. Nós vamos fazer uma revisão para a prova que vocês terão semana que vem, não é isso? Acredito que já é sem ser na semana, na outra. Esqueci a data da prova, mas eu acho que é. Não tô lembrada bem, que são tantas, deixa eu ver aqui. A gente olha aqui agora, né? Eu acredito que seja na semana que vem já a prova de vocês, que eu pedi para que todos, para que nossa aula ficasse mais próxima da data da prova, para a gente poder fazer aquela revisão. E se alguém ainda tivesse com dúvida na SCATA, pudesse perguntar alguma coisa, né? Então, hoje, a gente vai fazer aquela revisão do início ao fim, porque a prova, ela contempla toda a matéria da disciplina. Desde o início, nas AOs e etc. Estou voltando aqui, gente, porque eu estou em 1 milhão de salas. Vou achar para mostrar aqui. Vamos lá na data de prova. Achou aí? Eu vou estar olhando. Aqui. Ah, tá. Achei, mas eu acho a plataforma dessa disciplina lenta demais. Eu não sei se é porque tem muita foto, mas ela é mais lenta que a das outras. Algum aluno também me falou que achava ela lenta. Quando ela abrir, a gente já olha. Então, assim, nós vamos fazer uma revisão do início ao fim, Dia falando um 29. pouquinho. 29? Então, 29 de hoje, 5 é a prova de zoologia sistemática de funerógamos, próximos. tecnologias digitais. São Então, vocês têm 15 dias aí para a prova. Então, já dá para ver um pouquinho. E a SCATA ficou para dia 17, né? Se não me engano, é 17 ou é 18 aqui já, ó, semana que vem. Segunda ou terça. E aí, nós teremos essa disciplina aí sendo estudada do início ao fim, com todas as AOs que vocês fizeram, algumas atividades além da SCATA. Então, vamos iniciar lá no princípio, vamos fazer aí uma revisão? Depois eu abro uma AO, a outra, e a gente começa a verificar um pouquinho sobre elas, tá bom? Pode ser assim? Se vocês tiverem dúvida, vocês abrem o áudio e pode perguntar em qualquer momento, tá? Eu não me importo, não. Tem professor que só gosta do final, mas eu explico umas 10 vezes se eu preciso. Só não quero que vocês fiquem com dúvida, tá bom? Tudo bem? Pode ser pergunta boba, pergunte. Só não leve... Não é levar dúvida para casa que vocês estão em casa, né? Mas não leva dúvida para o travesseiro, não. Vamos ver, porque na hora da prova, por mais que vocês estão podendo pesquisar, porque essa parte, esse tempo de aula remota ajuda tanto vocês, né? Na hora da prova, vocês vão pesquisar, só que tem uma coisa, se você não entender, na hora que você chegar na sala de aula, na primeira aula que alguém chegar com você e a pessoa falar para você, né? Professor, mas o que é briófita? Professor, mas por que a briófita não cresce? Professor, mas por que a briófita não tem galho? Gente, são essas perguntas, o nível das perguntas. Professor, por que lodo não tem flor? Então, tem coisas que você vai passar saia justa mesmo. Então, não adianta copiar da internet na hora da prova e tirar 100 e chegar na sala de aula e você tá, né, naquela dúvida. Então, só para a gente ver, a disciplina de vocês, ela ficou mais completa nos formulários, né? Eu tentei evitar que vocês precisassem de ficar baixando o material, mas só para a gente relembrar um pouquinho, só uma parte da história aí do reino vegetal que seria bem interessante a gente falar um pouquinho. Antigamente, né, muito antigamente, a gente só tinha reino animal e reino vegetal. Então, tudo que mexia era animal, tudo que era parado era vegetal. Até que começaram a fazer todas as modificações, que começaram a verificar, por exemplo, que o fungo não poderia entrar no reino das plantas, porque o fungo não fazia fotossíntese como a planta. Aí já falaram, opa, parece muito uma planta, mas não é.
Aí olharam outros animais que também poderiam ser fixos no chão, como alguns, como a hidra, no fundo do mar, fixa no chão. E aí ela já sai um pouco da regra. O animal não era tudo que mexia? Então por que que esse não se mexe? E aí eles começaram a fazer as novas divisões, dividindo os reinos em 5, né? Reino planta, reino animalia, reino fungi, reino protista e qual é o outro? Reino monera, que é o das bactérias. Aí, só para a gente relembrar, por que que o vírus não entra como reino? Quem lembra? Numa aula que vocês tiveram lá no primeiro período. Vamos puxar aí os biólogos. Não tem material genético. O Marcelo disse que é porque ele não tem um material genético. Sim, o vírus é um parasita intracelular obrigatório. O que significa isso? Ele não tem metabolismo próprio. Ele tem que estar dentro de outro ser para que ele consiga viver. Legal. Ou seja, ele entra em uma célula e aí libera a sua enzima, vamos dizer assim. É o material genético. O material genético, e aí ele se multiplica através do DNA do hospedeiro. Isso, Marcelo, já está craque. Então, nós teríamos 6 reinos, mas como o vírus não tem metabolismo próprio, ele não é considerado um ser vivo, então nós temos os 5 reinos, né? Nós temos reinos muito cheios de espécies diferentes. Os principais que a gente vai encontrar é o reino monera, né, que entra aí as bactérias, cianobactérias, etc. E a gente vê aí também o reino animal, que a gente vai ter aí toda uma gama, começando lá dos vertebrados, dos cordatos, até os invertebrados, os insetos e etc. E quando a gente chega nas plantas, o que difere a planta dos outros reinos? Ela tem a capacidade de ser um organismo chamado de autotrófico. O que é um organismo autotrófico? Auto sou eu. Produz o seu próprio alimento. Isso, autotrófico, porque ele vai produzir o seu próprio alimento. Se ele consegue produzir o seu próprio alimento, a gente vai verificar que, por isso, ele não precisa de um novo ser, como a gente. Eu preciso de comer ou planta ou animal, eu sou onívora. Tem gente que não, tem gente que só come, né? Tem gente que é carnívoro, tem gente que é só vegetariano, tem gente que é vegano, né? E eu não, eu sou onívora, eu como de tudo. Beleza, mas a planta ela não precisa, porque ela é autotrófica, que ela produz o seu próprio alimento. Como que ela vai produzir seu próprio alimento, professora, se ela está parada ali, não está fazendo comida, não faz jantinha, não faz nada? Gente, a planta, ela recebe energia do sol. Então, a energia luminosa que ela recebe, né, e ela absorve, ela libera. Por exemplo, quando a gente falar de fotossíntese, né, ela absorve essa energia e ela libera, a gente vai ter aí a planta realizando essa fotossíntese se alimentando ao mesmo tempo. Aí eu vou falar para vocês, vamos lá, vocês estão fazendo um concurso agora, no esquema, para ser biólogo lá do CRB, quarta região de Belo Horizonte. Aí na prova cai um estudo de caso para vocês. Vamos lá comigo no estudo de caso. Eita, abriu aí. Deixa eu desligar o da Adriana por enquanto. Aí. Então, olha só o que aconteceu. Estudo de caso. Lá em Brumadinho, todo mundo sabe do acidente, não foi acidente, né? Todo mundo sabe da tragédia que ocorreu em Brumadinho, onde uma lagoa de rejeitos, né? Ela se rompeu e a lama desceu para todo o ambiente abaixo. Vocês sabem o que é ajusante a montante? Já escutaram essas palavras? O biólogo tem que conhecer essas palavras. Conhecem? Sim, já ouvi falar, professora. Então, vamos pensar, ó. Ajusante é tudo que é acima de um determinado ponto. Em uma usina hidrelétrica, ajusante significa tudo que é acima da barragem. É onde virou lago.
e a montante é tudo que é abaixo da barragem, que é onde o rio volta a ser corrente. Quando você vai fazer um trabalho de campo, aí eu falo assim, eu tenho 3 pontos a montante, quer dizer que é 3 pontos a montante de determinado lugar que a gente selecionou. E quando falar 3, eu tenho um ponto que é abaixo da jusante, quer dizer que é lá abaixo de determinado ponto. Então, a jusante é abaixo, a montante sempre é acima. Então, a usina lá, Brumadinho não, Mariana, né, que foi a primeira. Lá em Mariana, que foi a primeira, a gente tinha aí a jusante, né, toda aquela área que chegava ao Rio Doce, que era abaixo onde o rio, aquilo ia desaguar no rio. Então, chegou no Rio Doce toda aquela lama de Mariana, né? A princípio, morreram as espécies que estavam na água. Quem que vocês acham que morreram primeiro, que estava ali dentro da água? Se vocês estiverem com vergonha de falar, escreve no chat para mim. Quem que vocês acham? Eu acho que foram os peixes. Os peixes. A Adri falou que acha que é os peixes. Quem acha que é mais algum outro? Vamos lembrar quem mora dentro d'água, para vocês saberem quem morreu? Então, vamos lá. Eu tenho na água peixes e animais gerais, que não são só os peixes, temos alguns animais aquáticos. Eu tenho dentro da água plantas aquáticas. Eu tenho dentro da água algas, que são várias, que a gente vai falar das algas específicas um pouquinho. Eu tenho dentro da água bactérias aeróbicas, porque tem o oxigênio, lembra lá da biologia celular? Bactéria aeróbica é aquela que vive onde eu tenho oxigênio, né? E nós temos as bactérias anaeróbicas que ficam onde não possuem oxigênio. Beleza. Quando a lama passou, os primeiros que morreram são aqueles que vão depender, a princípio, do oxigênio para viver totalmente. Os primeiros que morreram, como a Adriana falou, diga, Marcelo. Professora, você está falando sobre eutrofização, é isso? Essa eutrofização. Eutrofização. Eutrofização, processo de eutrofização, você perguntou o que é? É porque o áudio... É isso que a senhora está conceituando? Não. Tô no estudo de caso da lama chegando na água e quem morre primeiro. Ah, tá. Entendeu? Então, quem que vai morrer primeiro ali quando a lama tampa a lâmina d'água? Então, vai morrer primeiro os peixes. Vai morrer, em segundo lugar, né, as bactérias aeróbicas, que são aquelas que dependem do oxigênio. E, em terceiro lugar, vão morrer as plantas. Mas por que as plantas vão morrer? Aí você fala, ela depende do oxigênio ali? É só por causa do oxigênio? Pensa aí um pouquinho. Por que a planta vai morrer ali se ela faz a fotossíntese? Vamos pensar. Porque a lama, ela vai cobrir... A lama, ela vai cobrir as folhas da planta e aí ela vai conseguir mais absorver energia e por isso que ela pode... É um dos casos que ela pode morrer. Então, vamos pensar aí. A Mariana escreveu aí no chat que é a luz. É a luz mesmo. A lama, ela vai tampar a lâmina d'água. Então, a luz não consegue passar por aquela lama para que a planta faça a fotossíntese. Aqueles peixes que viviam ali, eles estão respirando também pelo oxigênio que a planta produzia. Então, a planta, ela para de produzir aquele oxigênio, o peixe morre e ela vai morrer. Por que ela vai morrer? Porque não tem energia luminosa para que ela consiga respirar e continuar vivendo. Isso foi a prova de um concurso, tá, gente? Eles colocaram essa questão. E quem sobrevive dentro daquilo ali? As bactérias anaeróbicas, porque elas não precisavam do oxigênio para sobreviver, tá? Então, é importante a gente começar a pensar. Vamos para outro acidente aí. Baía de Guanabara, derramamento de petróleo. Petróleo derramou,
fez aquela lâmina d'água por cima da água, aquele tanto de petróleo derramado. Mesmo dia, os peixes vão aparecer boiando. A gente vai ter o mesmo raciocínio. Os peixes apareceram boiando, alguns porque a gente vai ver que eles podem ter sido contaminados por ser mais tóxico, mas a maioria é porque o sol não passa pela lâmina do petróleo derramado, certo? E não vai nas plantas. Se a planta não recebe, ela não produz oxigênio. Quando ela não produz oxigênio, vai diminuindo o oxigênio da água e aqueles peixes vão aparecer boiando, alguns pedindo para respirar, outros já mortos. Então, a importância das plantas nesse caso, né? Então, só para a gente ver. Vamos lá para mais um concurso. A Amazônia é o pulmão do mundo. Todo mundo já escutou essa frase uma vez na vida? Que a Amazônia é o pulmão do mundo? Sim ou não? Não. Sim, já escutei, mas sei também que ela é equivocada. Então, menina, olha só. Como, Gente, como é que é a história? Ó, até muitos anos, até quando a gente teve aí o protocolo de Kyoto, a Rio +20, a Rio 92, 1992, terceira encontro do clima que nós tivemos, né, reuniu a Rio 92, no Rio de Janeiro, teve agora esses dias, né, a 2021, mas nós tivemos lá aquela reunião dos maiores, né, chefes de Estado, e aí eles foram falar, né, que a Amazônia tinha que ser um bem geral do mundo. Ela tinha que ser um bem das nações, e não do Brasil. Por quê? Porque ela é o pulmão do mundo. O que eles quiseram falar com isso? A quantidade de árvores que nós temos na Amazônia e de biodiversidade, o que é biodiversidade? Bio é vida. Diversidade é riqueza mais quantidade de abundância. Tem a diferença, ó. Riqueza é número de espécies. Tipo, eu tenho uma sucuri, que é o Nectis murinus. Eu tenho um piau, que é o leporinus. Eu tenho lá o leão, que é o Felis leo. Beleza, eu tenho 3 espécies diferentes. Isso é riqueza. Quando eu falar de abundância, eu vou falar, existem 10 leões, 40 piaus, e eu tenho ali 30, esqueci qual foi o primeiro exemplo que eu já dei, mas eu tenho 30 da outra espécie. Quando eu falar abundância, é quantidade. Quando falar riqueza, é espécie. Quantidade de espécies. Beleza. O que é diversidade? É riqueza mais abundância. A Amazônia, ela é o maior país, vamos falar assim, ó, é o maior lugar do país e das Américas, onde eu possuo a maior diversidade, a biodiversidade. Por quê? Porque em uma parcela da Amazônia, que eles já fizeram o estudo de 10 por 10, você sabe o que é parcela? Quando eu pego um arame ou uma fita e eu meço 10 metros, 10 metros, 10 metros e faço o estudo dentro dessa parcela. Isso a gente faz muito na botânica, saber as plantas que tem naqueles 10 metros aqui, 10 metros aleatórios de lá, 10 de lá. Foi verificado que a gente vai encontrar aqui na Amazônia, em uma parcela, mais espécies vegetais e animais do que, por exemplo, né? Do que, por exemplo, na Inglaterra, em uma parcela de plantas. A gente tem mais espécies do que num país. Então, para isso, eles falam que a Amazônia é o pulmão do mundo por ter uma diversidade tão grande de árvores e ela produzir uma grande quantidade de oxigênio. Só que ela sim é um pulmão quando eu falo de florestas tropicais, certo? Mas a maior produção de oxigênio existente no universo se chama oxigênio vindo das algas. Onde que estão essas algas? Dentro dos mares, dentro dos rios e etc. Então, quando se fala de poluição do mar,
A preocupação não é só com os peixes, com o mar, são as algas que estão produzindo a maior quantidade do nosso oxigênio. Beleza, isso vocês já sabiam, né? Alguém no curso já falou isso para vocês. Ok? Sim ou não? Falou, né? Sim. Então, os concursos vêm com isso. Se falar sobre a maior floresta tropical e ser o pulmão do mundo, tá certinho. Mas se falar o maior produtor de oxigênio do mundo, são as algas, não são as árvores. Então, é um pega em concurso, tá? Isso entra na sistemática. Oi, Carlos. Diga, Carlinho. Não, foi nada não, foi o meu filho que apertou o botão errado. Fala para ele conversar com a gente, que a gente adora. Então, ó, nós vamos ter, então, essa questão da Amazônia ser... Oh, que gracinha! Dessa Amazônia ser aí o pulmão do mundo, ela está correto. Mas olha só o que a gente... Oi! Tudo bem? Então, olha só o que nós vamos observar. Vocês já escutaram? Oi, Sônia, que gracinha também, gente. Menino bonito. Ela tá falando oi para você. Fala oi. Fala boa noite. Beijo. Boa noite. Então, olha só, vocês já escutaram falar sobre venda de crédito de carbono? Vocês já escutaram esse nome? Olha, o Brasil faturou hoje com as vendas de crédito de carbono tantos mil. Já, não já? Já? Sim. Pois é. Dentro da nossa sistemática vegetal, a gente vai observar aí que existe muita questão, já que nós temos a maior cultura da biodiversidade sendo a Amazônia, tem uma questão muito grande do dinheiro que a Amazônia dá. Professora, mas como assim? Se eu estou te falando que as plantas são autotróficas, se eu estou te falando que elas produzem oxigênios também, não tão quanto as algas, mas ela vai retirar. Olha o que a planta faz durante a respiração dela, a fotossíntese. Ela tira do ambiente CO2, que é o gás carbônico, e ela libera oxigênio para a gente respirar. Então, CO2, ele vem proveniente da poluição, dos carros e etc., né? E aí ele vai retirar do ambiente durante a noite, durante o dia, a planta retira do ambiente CO2 e libera oxigênio para a gente. Então, a vida da planta é isso. É dar o oxigênio para a gente e ainda tentar limpar o que a gente está destruindo. Beleza. Aí, olha só, tanto que os outros países são espertos. Não, a Amazônia tem que ser de todo mundo. Beleza. Olha só, existe desde esse protocolo de 92 ou de 72, que foi de Estocolmo, todo mundo já ouviu falar do protocolo de Kyoto, né? Que era para diminuir a emissão dos gases até a década de hoje, que nós já tivemos no Rio 92, Rio mais 20, que foi 2020, nós tivemos já e tivemos agora 2021. Teria que ter diminuído em 6 anos tantos por cento de poluição. Beleza. Aí, eles falaram assim, eu estou nesse protocolo, eu tenho que diminuir. E aí, a China, por exemplo, está produzindo cada vez mais, o Japão está produzindo cada vez mais, os outros países, eu estou falando da China por causa do AliExpress, das vendas, tá? Não estou falando de corona, não. Então, eles estão produzindo cada vez mais. Tudo bem. Eles precisam de ter uma quantidade de árvores dentro, uma área verde dentro daquele local, para que ele não tenha que pagar a multa devido a esse protocolo que eles fizeram, que foi esse combinado do clima, né, de diminuir. Aí, o que eles fizeram? Olha, eu tô poluindo muito mais do que eu produzo. Estados Unidos vem e fala, eu tô poluindo 20% a mais. China vem, eu tô poluindo 50% a mais. O outro, eu tô poluindo tantos a mais. Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá no Brasil. A Amazônia tira CO2 a mais do que o Brasil produz. Então, o Brasil, ele polui em torno de 40%, então está sobrando 60%. A Amazônia tem 60% lá que ela está tirando do ambiente, que o Brasil não está gastando, então o Brasil está massa. O que os Estados Unidos faz? Compra o crédito do nosso carbono. Ele vem aqui e
paga em torno de 20%, tantos por cento dos nossos créditos, né? Para que eles consigam não ter que pagar lá. Então, é mais fácil pagar para o Brasil. Então, esse crédito de carbono é um mercado muito rentável. E isso tudo tem a ver com as plantas, principalmente as fanerógamas. Porque as plantas que possuem raiz, caule, flor, fruto, elas vão ter uma copa maior e uma produção muito maior de oxigênio, certo? Então, é algo, assim, extremamente importante vocês entenderem essas relações, parte política, porque tem bolsa, para quem mexe aí com bolsa de valores e tal, tem ações para você mexer com isso, né? Totalmente rentável. O ruim é que o Brasil ajuda com que os outros países poluam mais, né? Que não era a função do protocolo. Era que ele diminuísse a poluição e não que ele pagasse por elas, né? Então, assim, vai muito disso. Então, a gente fez aí uma introdução sobre essas importâncias e agora vamos na matéria propriamente dita. A Dulcineia perguntou aí no chat se as atividades estão sendo avaliadas. Dulcineia, seu tutor está avaliando essas atividades. Eu acredito que ele possa estar esperando terminar, mas eu vi o Eude pedindo nos grupos que todas fossem avaliadas rápido. Então, eu acredito que deve estar, né? A prova já é dia 20, alguma coisa que alguém me falou aqui. 26 já é a prova, então deve estar perto da avaliação, tá bom? Então, vamos só relembrar? Então, a gente já falou que a planta é autotrófica, produz seu próprio alimento através da fotossíntese. A gente já falou que a planta, ela está aí em um grupo, né, tão grande. Marcelo já está gravando, aí eu mando para a Luana e a Luana coloca para vocês, tá bom? Já está gravando essa aula. Então, quando a gente falar de planta, a gente vai pensar nas primeiras plantas, as mais primitivas. As mais primitivas, elas são chamadas de briófitas. As briófitas são aqueles grupos que a gente vai encontrar aí, tanto o lodo, deixa eu colocar para vocês verem as fotinhas enquanto eu estiver falando. Eu não montei slide, porque eu não gosto muito do slide, que a gente fica muito preso. Então, só para vocês relembrarem aqui. Estão vendo minha tela, gente? Sim? Sim. Obrigada. Então, olha só, se vocês quiserem perguntar, abre o áudio, que quando eu estou mostrando aqui, eu não vejo o chat mais, tá? Então, olha, as plantas, então, elas vão ter essas divisões dos mais primitivos para os mais adaptados, os mais completos. Os mais primitivos são as criptógamas. O que significa criptógamas? Criptógamas são aquelas plantas que não têm estruturas reprodutoras. Então, quer dizer que ela não vai ter flor, ela não vai ter fruto, certo? E já as fanerógamas, elas vão ter toda a estrutura reprodutora visível. Então, a gente vai ver a raiz, caule, flor, fruto, tudo nela, certo? As criptógamas, elas são aquelas plantas que elas são as menos primitivas. A gente vai encontrar nelas briófitas, que são os musgos, né? O lodo em si. E a gente vai ver aí as pteridófitas também representando ela, que são as samambaias, as avencas, né? São várias aí. Então, quando eu olho essa estrutura aqui da foto, que é o lodo, eu observo que ele não cresce, ele não tem um tamanho considerável, ele não vai ter galho, tá? Seu aluno lá do ensino médio perguntando, por que lodo não tem galho, não tem folha? Porque simplesmente ele não tem estruturas locomotoras de seiva. Quais são as estruturas locomotoras de seiva nas plantas? É o xilema e o floema. Xilema é aquele responsável por levar a seiva bruta, que é água e sais minerais. Floema é aquele que vai levar tanto hormônios, ele vai levar a maior parte das substâncias, vitaminas, tudo que a planta precisar. Então, xilema e floema é como se fosse nosso sangue arterial e venoso, certo? Então, eu só consigo hoje ficar de pé porque eu tô com meu sangue bombeando em mim. Então, uma planta grande só consegue estar em pé porque ela tem o xilema e o floema bombeando nela. E as mais primitivas, que era o lodo, eu não tinha o xilema e o floema, eu não tinha os vasos condutores de seiva.
Por isso, essa planta não conseguia crescer. Mas, professora, então, como que ela reproduz? Porque ela é dependente da água. A água, aquele lugar mais úmido que tiver perto dele, vai ser o local que ele vai mais crescer. Vocês já viram quando está pingando a torneira, todo dia ali, em determinado local no seu quintal, que loguinho aparece o lodo no local que a água passa todos os dias? Por quê? Quando está chovendo, seu quintal enche de lodo, porque ele vai reproduzir a partir da água. Então, ele é dependente da água para a reprodução, certo? A angiospermas, em geral, as fanerógamas, elas não dependem da água para reproduzir, elas dependem para viver, igual a gente. Mas para reproduzir, elas já passam a ter sementes, elas passam até as flores, que ajudam na fecundação, certo? E não a água que vai ajudar na reprodução. Então, nós temos aqui o lodo trabalhando diretamente aí para as briófitas. Essa aqui é o segundo tipo, né, que é o musgo. Ele até tem esse subcaule aqui, mas ele não consegue crescer devido à falta dos vasos condutores. E nós vamos ter aqui, né, as pteridófitas, que elas são as samambaias e avencas, que a gente vai ver aí que ela começa a ter o xilema e floema. Por isso que eu tenho uma samambaia grandona, que ela vai descer naquela estrutura. Mas por que que, então, ela continua a ser criptógamas? Ué, fez barulhinho e não apareceu. Alguém quer entrar e não apareceu para mim. Então, o que é essa parte das criptógamas? São dependentes da água para a reprodução. Ela não vai ter estrutura reprodutora. Então, a pteridófita, ela continua dependendo da água, por isso você tem que molhar sempre o xaxim, por isso que você tem que fazer isso, mas ela já tem uma estrutura primitiva de xilema e floema, tá certo? As pteridófitas. Chegamos em si nas minhas fanerógamas, que é o que a gente, né, precisa para essa disciplina. Fanerógama, a gente vai ter a estrutura muito visível. Então, eu vou observar aí que ela tem a estrutura, mas ela não vai chegar a ter um fruto. Aí você me pergunta, mas professora, o pinheiro tem o pinhão, que é fruto. Não, não, não. O pinheiro tem um pinhão, que é a semente. O pinhão que o pessoal come lá no sul, assado, que eles assam isso aqui, ó, tá? É semente, não é o fruto. Então, nós vamos ter aí uma árvore que ela tem uma semente nua. Gimnosperma significa perma, semente. Gimnos significa nua, ou semente descoberta, tá certo? Então, eu tenho a semente, mas ela não vai originar um fruto. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Qual é a função do fruto? Quem sabe me falar? Biologicamente. Proteger a semente. Isso aí, Gláucia. Todo mundo achava que a semente era para dar o fruto, né? Função do fruto, proteger a semente. Por que que a função dele é proteger a semente? Porque quando ele cai da árvore, aquele fruto que caiu, que a gente chama aquela quantidade de frutos que fica embaixo da árvore de serrapilheira. Vocês já escutaram esse nome? Deixa eu escrever para vocês. Serrapilheira. Serrapilheira é uma área da biologia hoje que existem artigos só para serrapilheira. Serrapilheira é todo material orgânico que fica acima do solo, principalmente em áreas de florestas, né? Então, eu tenho aqui uma mangueira, e dessa mangueira cai flores, e cai frutos, e cai folhas e galhos. Todo aquele material que fica ali em cima do solo, que vai apodrecer ali para que o chão fique mais rico em humus, em material orgânico, é chamado de serrapilheira. Então, quando aquele fruto cai, ele começa a sofrer decomposição, a decomposição começa a atuar nele, e a semente, ela começa a se desenvolver em muitos casos. E ali já teria uma nova planta, quando não tem ação do ser humano, etc. Então, nós vamos ter, né, a função principal do fruto, que é proteger a semente. Isso nas fanerógamas
chamadas de angiospermas. Nas gimnospermas, a gente não vai ter o fruto para proteger a semente. Por quê? A semente é chamada de nua. Nua porque ela não vai ter o fruto. Até aí, tudo bem? Certinho? Tá muito rápido? Então tá. Se tiver rápido, vocês me freiam. Tá bom, Tá bom? professor. Então, olha só. Já que eu tenho essas plantas que elas não têm sementes, eu vou ter aí as angiospermas, que vão ser a mais completa de todas. Porque nela eu vou ter a semente, eu vou ter a flor, eu vou ter o fruto. E aí, dentro das minhas angiospermas, eu vou ter aí várias características importantes. Então, se a gente parar para pensar, ela é aquela que eu vou ter a maior quantidade hoje em dia de quê? De espécies hoje que são comestíveis. Então, pensa, todas aquelas árvores que eu possuo frutos são angiospermas, certo? Eu vou abrir aqui o formulário de vocês, dos exercícios da O2, rapidinho. Deixa eu ver se abriu. Ver se o formulário abriu, só para a gente fazer uma discussão das questões, mas eu não vou falar de cada uma, não. Vou falar o geralzão, tá? Porque nossa aula era para ser até 20 horas e eu não dei nem metade. Tá meio lento, mas vai abrir, tá? Então, nós vamos ter aí, então, dentro do reino vegetal, 4 grupos. Esses 4 grupos são briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Esses 4 grupos são divididos em 2. São criptógamas, aquelas que eu não vejo o sistema reprodutor, né, visível, onde eles vão depender da água para reprodução. E eu tenho aí as fanerógamas, que são aquelas que vão possuir o sistema reprodutor visível. Então, eu vou ter aí sementes nas gimnospermas e nas angiospermas, e vou ter a mais completa de todas nas angiospermas, que eu vou ter aí o fruto, né? No geral, quando eu falo sobre isso, deixa eu abrir aqui para vocês, a gente vai pensar nessa discussão que eu pedi para vocês. Então, olha só. Diferencie criptógamas e fanerógamas. Eu acabei de diferenciar para vocês. Criptógamas, elas não vão possuir aí o material ou o órgão reprodutor visível. Elas vão depender da água ainda para a reprodução. Normalmente, elas não crescem tanto e elas possuem xilema e floema. A briófita não tem xilema e floema. E a pteridófita tem o xilema e floema, que elas vão ser ainda primitivos, não tão desenvolvidos quanto nas gimnospermas e angiospermas. Certo? Se eu for falar sobre as fanerógamas nessa diferenciação, eu vou dizer que elas são as mais completas. Como elas têm xilema e floema desenvolvido, elas podem possuir alturas, né? Elas vão possuir sementes. E nas fanerógamas, as angiospermas, eu vou encontrar aí fruto e semente também. Qual a importância do xilema e floema nas plantas? Então, eu acabei de falar, xilema e floema, eles vão estar levando a seiva, tanto a bruta, que é do xilema, quanto a elaborada, que é o floema. Então, o xilema leva água e sais minerais, floema leva hormônios e outras substâncias. A maior importância delas é que elas passam a não depender mais da água para a reprodução e elas conseguem ter alturas elevadas, elas conseguem ter proteções contra períodos de estiagem, né? Onde o xilema e floema leva toda a nutrição que a planta precisa. O que são briófitas, a gente já falou, 2 exemplos, musgo e o lodo. O que são pteridófitas, a gente falou também, que é a segunda mais desenvolvida. Principais exemplos que a gente vai ter é a avenca e a samambaia.
E a principal diferença de briófitas e pteridófitas é que as pteridófitas, elas já possuem xilema e floema, não tão bem desenvolvido quanto nas fanerógamas, mas elas já possuem. Então, ela já tem aí um tamanho maior, mas ela ainda depende da água. A 5 tá, o que são os gimnospermas, que são as plantas que fazem parte das fanerógamas, né? Elas vão ter um tamanho maior, e na vantagem evolutiva com as briófitas, ela vai ter aí sementes, ela vai ter altura, ela vai ter xilema e floema, então ela tem grandes vantagens evolutivas com as briófitas. A 6 está falando, explica a principal diferença evolutiva entre pteridófita e gimnospermas. A principal é que pteridófitas não têm os sementes e as gimnospermas eu já tenho. Por quê? Pteridófita e gimnosperma já tem xilema e floema, certo? Diferente da questão anterior. 7, né? O que são as angiospermas? E dê 2 exemplos. Então, angiospermas são aquelas plantas que vão possuir raiz, caule, flor, fruto, semente, são as mais completas e as mais evoluídas do reino vegetal. Exemplos pode ser a mangueira, goiaba, a goiabeira, todas as plantas que têm frutos. A 8 tá, explica a diferença evolutiva entre gimnospermas e angiospermas. Vamos lembrar, gimnospermas e angiospermas são fanerógamas. As duas têm a reprodução visível. A diferença é que gimnospermas é uma semente nua. Que é isso, professora? Ela vai partir a partir do embrião ali, mas ela não vai desenvolver em fruto. E a angiospermas tem uma diferença evolutiva que ela desenvolve o embrião em fruto, certo? Então, ela vai ser a mais completa, pois ela desenvolve o fruto. Então, vai ter aí, nas angiospermas, eu vou ter mais polinizadores, eu vou ter aí várias fecundações devido aos frutos, às flores também. Então, eu tenho muitas aí nesse caso. Deu para discutir o questionário 2? Tá beleza? Foi muito rápido, mas deu para acompanhar, que é o que a gente já tinha falado. Deu sim, tá ótimo. Vamos para o próximo. Então, aqui no estudo online 3, a gente inicia com a taxonomia. Taxonomia é dar nome às espécies, aos taxos, né? Então, quando a gente fala da botânica, a gente lembra que lá na zoologia a gente fala muito de Linneu, né? Linneu, que foi o primeiro, Linneu vem e ele fala que existe uma classificação para tudo, que é o Reficofage, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Então, Linneu vem e fala que todas as espécies elas vão ter um macro, que é uma divisão maior, que é macro, que é reino, até a divisão mais idêntica, que são os mais parecidos, que são espécies. Então, reino, dentro do mesmo reino, eu tenho várias diferenças. E dentro da mesma espécie, eu não tenho diferença, porque eu posso falar que o indivíduo é da mesma espécie. Ó, vamos lá, uma outra coisa legal de concurso. Quando que o indivíduo é da mesma espécie? É quando ele cruza entre si e ele gera um descendente fértil. Como assim, professora? Um cavalo e uma égua cruzaram e tiveram um putrim que teve um descendente fértil. Filhinho deles tiveram mais filhinhos. Beleza. Quando ele não é da mesma espécie, professora, a égua com jumento, né? Ou a égua aí com burro. Entre um dos dois cruzamentos, eu vou ter aí a mula, que ela nasce estéril. Então, a mula não tem neném. Hoje em dia já se tem por inseminação artificial, mas na natureza eu não tenho, porque ela é filha de espécies diferentes. Então, eu posso falar que o indivíduo é da mesma espécie quando ele gera descendentes férteis. Beleza.
Então, eu posso olhar nas plantas assim também. Eu tenho plantas que ocorrem autofecundação, que é quando eu tenho o androceu e o gineceu, que é o feminino e masculino, um caindo no outro e já gerando outras plantas novas. Mas eu tenho plantas que elas são totalmente femininas e eu tenho plantas que são totalmente masculinas. Quem faz essa fecundação delas? Vários indivíduos. Tem o vento, que faz essa fecundação, que joga o pólen, né, masculino no feminino e faz a fecundação. Eu tenho os insetos que vão trabalhar nessa polinização, eu tenho os pássaros que vão trabalhar nessa polinização, né? Vamos para os nomes, para ver se... Essa eu acho que é a A05, já antecipando. Quando o passarinho coloca o biquinho lá numa planta, pega o pólenzinho no bico, vai na outra e leva o pólen para outra, ele faz a polinização. O pássaro é chamado de... Quem sabe o estudo de pássaros? Já escutaram esse nome? Avifauna? Já escutaram? Não? Eu Quando vocês terminarem a biologia, vocês vão escolher áreas para trabalhar. Quem trabalha com planta, normalmente é o botânico. Eu trabalho também com serpente. Olha a diferença. Quando eu vou para o mato, eu pego cobra. Eu trabalho com herpetofauna, eu sou herpetóloga. Quando eu estou lá no meio do mato, de dia eu pego planta, à noite eu pego cobra. Beleza. Entram uns sapinhos juntos também. Quem trabalha com peixes, por exemplo, é ictiólogo. Quem trabalha com aves, né, ele trabalha com avifauna. Quem trabalha com insetos é entomologista. Então, tem várias áreas dentro da biologia que você vai trabalhar. Quem trabalha com mamífero, trabalha com a mastofauna, né? Então, eu tenho muitas áreas. Eu trabalho com morcego, quirópteros. Então, vocês têm áreas demais para trabalhar. E aí, por exemplo, tem pessoas que estudam só pássaros. E ele fica vendo essa polinização. Então, o biólogo, ele observa que no biquinho, por exemplo, do beija-flor, ele leva o pólen para outra planta, e esse nome é chamado de entomocoria. Ops, não é entomocoria, zoocoria, porque ela é passada, né, de um para o outro. Sim, avifauna e ornitologia é a mesma coisa, Mari, tá? Ornitólogo trabalha com pássaros. Então, é de pássaros desde... a gente entra aí as aves em geral, galinha, até passarinhos geral, ornitologia. Também chamado de avifauna quando você está em campo, tá? É a mesma coisa. E aí a gente vai observar, é porque ornitologia é o estudo dos pássaros, tá? Toda vez que vê logia, significa estudo. E aí a gente vai verificar que esses pássaros levam, então é zoocoria. Coria significa fecundação. Ah, mas foi a água, professora, choveu, levou o pólen de uma para outra. Hidrocoria. Professora, mas foi o vento que levou. Anemoncoria, foi o vento. Ai, professora, foi o inseto que levou. Foi o inseto que está levando. Então, eu vou olhar a entomocoria, que são os insetos. Então, tem muita coisa legal aí para atuar. A Tati está falando que, por ser licenciado, se poderia atuar. Pati? Não, Tati. Tati, eu sou licenciada pela UEG, assim como vocês. Certo? Eu trabalho em campo. Eu trabalho para 2 empresas. Uma chama Censo Ambiental, tá? E a segunda empresa que eu trabalho chama... Ambiental, só o nome da Ambiental. Eu trabalho para as 2. Então, eu atuo em campo. Qual foi a diferença minha? Foi que eu fui atrás dos outros para pedir estágio. Jurival, acorda, que se você dormir, você apanha. Eu dou voadeira daqui. Então, olha só. Gente, vocês podem ir para campo, assim como outras pessoas, tá? Não é difícil tirar o CR Bio. Eu já passei as informações para o Eude, eu acho que ele mandou para vocês, como fazer a carteirinha do CR Bio e tal, beleza. Mas, a princípio, qual é a diferença? Você correr atrás de estágio. Eu bati num monte de empresa da cara dura.
sabe? Eu fui para as empresas e falava assim, ó, gente, eu tô formada, mas eu não sei trabalhar. Então, eu quero ir de graça, mas também eu não quero pagar. Então, os estágios, eles te levam, eles te pagam sua comida, eles pagam sua estadia, mas também você não recebe R$1, mesmo você estando formado ou não, tá certo? Mas para a gente aprender, é assim que você pega confiança. Então, por exemplo, eu comecei meu estágio no 4º período. Eu fui para o estágio, para campo, lá para o Mato Grosso, mas a gente começa a fazer o estágio desse jeito, vai fazendo, mas quando eu formei, eu não sabia assinar, eu não sabia fazer um relatório. Então, eu fui trabalhar 2, 3 vezes, até com que a pessoa que eu estava indo junto, que estava me ensinando, começasse a ter uma segurança em mim e começou a mandar eu sozinha. Então, eu ia para o Mato Grosso sozinha, eu ia para o Pantanal sozinha, né? E eu comecei a ir sozinha, a tirar foto, fazer tudo, e ele fazia o relatório. Depois eu comecei a fazer os relatórios para ele gostou dos meus relatórios, e até hoje a gente faz. Entenderam? Então, é na cara dura mesmo. Chega e fala, ó, eu fiz biologia, não tem uma área específica, tem o quê? Existe uma coisa chamada de prática. As minhas 3 primeiras viagens que eu fiz foi Mato Grosso do Sul, pleno Pantanal, que é tanto de jacaré, que é tanto de cobra, que é tanto de coisa muito massa, que eu queria ir lá para trabalhar, me deixar lavando pote, um pote de colocar os bichos, 2, 3 dias fechada no laboratório lavando pote. Aí eu olhava a janela aqui, aquele Pantanal, que é a coisa mais linda, e eu lavando pote. Não reclamei. Na segunda vez, me colocar no barco. Achei o máximo aquele negócio, tentei mostrar meu serviço. No 3º dia, eu já estava comandando meu barco. Né? Então, é assim. Se eu tivesse reclamado do pote naquele dia, nunca mais eles me chamavam. Certo? Então, é isso. É aquele negócio você vai para a vigilância sanitária e eles ficam te mandando fazer etiqueta. Chega um ponto que eles te levam para a rua. Mas se você reclamar, eles não te levam. Então, vão atrás, começa a mandar currículo. Tem muita empresa ambiental, tá? Você coloca lá, empresa de monitoramento, tem muita empresa. E eles adoram estagiário, porque o estagiário vai de graça. Até o momento que você começa a aprender, você precisa de fazer o estágio. Não é porque você é licenciado que você não vai ser um biólogo de campo. Tudo bem? A diferença do licenciado com o outro não é quase nenhuma. Porque eu dou aula para biologia, tá? Eu dou aula para biologia bacharel. A diferença é que eles têm saneamento público e eles têm umas 4 disciplinas diferentes da gente. A diferença toda do nosso curso, sabe o que é? Vocês podem dar aula para criança, vocês podem dar aula para ensino médio e eles não podem. Eles têm que fazer docência universitária para poder atuar na escola. Essa é a diferença. Nós temos mais áreas que eles. Só que nós temos que sair da nossa zona de conforto. Não foi fácil a primeira vez para o Pantanal. Eu, licenciada, com aquele tanto de bacharel. O barqueiro me deu uma aula que a faculdade não me deu. A gente subiu no barco, ele falava assim, você conhece aquela árvore? Eu falava assim, nossa, da família da mirtácea, né? Pensar na minha cabeça. Eu não sabia o nome da árvore, porque a árvore do Pantanal é diferente das do Cerrado, que eu conhecia muito. E aí, subindo no rio, ele falava que aquela árvore, se você toma cuidado, por quê? Por exemplo, família do Buriti, aquele tanto de Buriti, aquelas araras mais lindas. Aí ele parou o barco em uma e falou assim, nunca pare para dormir embaixo de uma árvore dessa. Falei assim, uai, menino, mas por que essa árvore é perto de água, né? Ele pegou um gancho, puxou assim no caule da flor, pá, caiu uma cascavel. Aí ele falou assim, olha, cascavel, que é do Crotalus, né? Tal, analfabeto, gente. O senhorzinho chama Seu João. Uns 80, 90 anos, ele me deu uma aula em um dia do tanto que eu não aprendi na faculdade. Eu sabia o nome das espécies, eu sabia da briófita, pteridófita, gimnospermas, angiospermas, e se eu soubesse isso, eu deitaria naquele caule ali, debaixo daquela sombra ótimo, e a cascavel ia me pegar, porque eu ia encostar nela. Então, assim, são coisas que você vai aprender onde? Em campo. Então, não é porque eu sou licenciado que eu sei menos, tá?
E vocês podem fazer especializações aí na área de resgate fauna. É maravilhoso fazer um resgate fauna. No meu Instagram não tem foto, mas depois eu vou passar meu Facebook para vocês, que é antigo, quem ainda tiver. Depois vocês olhem minha foto de bióloga lá para vocês verem, tá? No Instagram não coloquei, mas é Elaine Ferreira Oliveira. Depois vocês me adicionam lá, vocês verem as fotinhas de bióloga. Não percam as esperanças de vocês, não, gente. A biologia é maravilhosa. Eu fiz pedagogia porque eu queria uma área maior para concurso, porque realmente o nosso CRBio é muito fraco. Você tem concurso para pedagogia aí todo dia, tantas vagas, e biologia parece uma que você concorre ainda com gestor ambiental, engenheiro, não sei quem, não sei quem. Mas é uma área muito gratificante, tá? Então, vão atrás, não perca esperança, porque é maravilhoso, tá bom? Então, voltando para cá, esse ramo da botânica, da sistemática, de dar nomes, ela é totalmente, assim, é uma área muito legal. A primeira coisa que a gente normalmente faz, até em campo, né, para quem for não para trabalhar com animal, mas com planta, a gente coleta o material das espécies. Normalmente, a gente já monta a herborização, que é o herbário que vocês estão fazendo para mim, certo? A gente faz a identificação do material e a descrição dele. Isso, a nomenclatura de Linneu, ele começa a ensinar aí desde o princípio, né? Então, aqui eu coloquei alguns videozinhos para vocês, só para vocês relembrarem dessa parte de herborização, essa parte de dar nomes, certo? Lembra que toda vez que eu vou falar o nome de uma espécie, eu não falo AE no final, eu falo D. Então, por exemplo, família Myrtaceae. É assim, ó, Myrtaceae, que é a família da goiaba, é a família da gabiroba, é a família de várias dessas que parecem muita goiaba. Quando eu for ler, eu falo Myrtaceae. Eu não falo Myrtaceae. Certo? Tudo bem? Na sistemática, sempre eu escrevo certinho, porque vai acabar o nome da família sempre com AE, mas eu não leio AE. Eu falo Myrtaceae. Tudo bem? Ah, professora, o homem, a família do homem é Hominidae. Você vai falar Hominidae. A professora, mas o macaco é Pongidae. Eu vou falar Pongidae. Certo? Tudo bem? Professora, mas a espécie, ela tem 2 nomes. Sim, então vamos lá na espécie da goiaba que a gente está falando. Psidium firmo. A goiaba que vocês comem, que compra na feira. Tem 2 nomes, porque o primeiro nome equivale à espécie, a gênero, e o segundo nome, gente, saiu maiúsculo, peraí. Psidium firmum. Primeiro nome sempre é gênero, o segundo nome sempre equivale à espécie. Mas Linneu disse que toda espécie tem que ser binomial, ela tem que ter 2 nomes para ser chamada de espécie. Então, por mais que eu tenha gênero, por mais que eu tenha espécie, toda vez que eu for falar o nome da espécie, eu tenho que ler gênero mais espécie para falar sobre uma determinada espécie. Então, Psídio firmo. Psídio é gênero, firmo é espécie. Mas se eu falar só firmo, está errado. Eu tenho que falar Psídio firmo. Porque a espécie sempre tem que vir com 2 nomes, que é gênero mais espécie. Até aí, beleza? Lembra que sempre o gênero tem a primeira letra maiúscula e a espécie sempre é a segunda letra minúscula. Ai, professora, mas por que isso? Por que eu não posso falar que a espécie chama firmo? Então, vamos lá. Vamos para uma outra espécie aqui. Vamos falar de peixe. Eu tenho aqui peixe. Leporinos friderici. Leporinos friderici é o piau. Piau 3 pintas. Piau tem 3 pintinhas. Ok. Essa é uma espécie. Mas eu tenho uma outra espécie, né, que ele chama Leporellus friderici. Leporellus é outra espécie, não é o piau. Olha só que interessante.
o Friedrich, que saiu, eu comi um R aqui, mas é igual, tá? O Friedrich é porque ele está falando sobre a característica do ponto. Ele não está falando o nome em si da espécie, ele está dando característica. Por exemplo, existe um que chama Leporinos fasciatus, que é o Flamengo, peixinho Flamengo, tá? Então, fasciatus significa as tirinhas que faz a cor do Flamengo, amarelo, vermelho e tal. Então, fasciatus são as tiras, por isso que dá origem à espécie. Mas tem outras espécies que também são fasciatus, que têm tirinhas. Então, se eu falar só fasciatus, eu não vou saber qual espécie é. Sempre tem que vir gênero mais espécie. Tudo bem? Beleza? Ok. Por exemplo, Felis Léo. É o leão. Felis Catus. O gatinho da sua casa. Certo? Pantera. 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 É a pantera. Mas é a característica, significa negro. Então, sempre os nomes científicos, tanto de plantas quanto animais, eu preciso de seguir as normas de Linneu, ok? E aí a gente tem esse tanto de grupo, tanto de divisão. Normalmente, vocês não vão aprender tudo. Vocês vão aprender principalmente as que vocês mais trabalharem com elas, né? Mas é bom vocês conhecerem que todas aquelas que tiverem flores, né? Eu tenho aí umas divisões maiores, todos aqueles que possuírem flores. Aí, pessoal, isso aqui foi da minha pós-graduação, ó. Eu consegui colocar para vocês. São livros caros que a gente tinha. Salva para vocês, guardem essas classificações para vocês, que é muito importante se um dia você precisar. Só que todo dia, né, tem coisas novas, todo dia tem classificações novas. E aí, na A05, eu coloquei para vocês essa parte das plantas e como ocorrem, né, as fecundações. Lembrando, por exemplo, que numa flor, eu vou ter aqui o carpelo, que é essa parte do meio, eu vou ter aqui o estame, que é junto com a antera, eu vou ter a sépala, a pétala, tudo isso aqui vai trabalhar diretamente para a polinização. Então, o grão de pólen que está aqui, ele cai dentro aqui do estigma para que ocorra a autofecundação. Ou o passarinho traz ele aqui e ocorre a fecundação, né? E aí a gente vai ver todo tipo de fecundação. Outra coisa legal que a gente fala muito. A palavra fruta, ela é popular. O certo de falar é fruto. Certo? Ah, eu vou lhe comprar um fruto. Tanto falar fruta, entrou do dicionário. Mas o certo na botânica é falar fruto. O fruto, tá certo? Não a fruta. Isso, Tati. A gente vai ver também, por exemplo, Staphylococcus aureus, Streptococcus guineensis, né? Tem vários que a nomenclatura sempre vai estar passando para todos os reinos. E aí, uma coisa legal que a gente vai ver aqui dentro é que eu tenho frutos que eles são carnosos, como a gente vai observar aí, frutos como mamão, que é carnosos, e eu vou ter fruto carnoso também como a manga. Só que dentro dos carnosos, eu tenho frutos que eles são chamados de bagas. O que é isso? Eles têm várias sementes soltas no fruto. E eu tenho frutos chamados de drupas, que ele é aquele que eu tenho uma semente só. Né? Normalmente eu vou ter a manga, né? Que eu vou ter uma. O abacate, que eu posso ter uma, duas. Então, eu vou ter as sementes soltas, chamadas de bagas. E eu vou ter as sementes, uma só, normalmente no centro, que é chamada de drupa. E esses são frutos carnosos. E nós vamos ter um segundo tipo de frutos, que são os secos, que são chamados de deiscentes e indeiscentes. Esses aqui são aqueles como a vagem do feijão, que ele abre quando é maduro e libera semente. As ervilhas, né, são deiscentes.
E aqueles que não abrem quando maduros, como, por exemplo, o arroz, o trigo, o milho, que eu preciso de ir lá, quebrar, tirar a casca, porque ele não abre, ele é indeiscente, certo? Então, são frutos secos, como, por exemplo, a gente vai encontrar aí a castanha, entre outros, e tem frutos carnosos, são aqueles com várias sementes, ou uma só. E aí, nesse aqui, eu coloquei para vocês só para falar um pouquinho sobre a zoocoria, a hidrocoria, não foi? Não lembro mais. Deixa eu ver. Para as plantas, as flores atrativas e os frutos comestíveis, tem quais significados adaptativos? Vamos lembrar que a flor, ela atrai os polinizadores que aumentam a percepção, né? Ela vai aumentar a percepção dos polinizadores para que ocorra a fecundação mais rápido. Então, quanto mais atrativa ela for, mais polinizadores ela vai puxar, assim como os frutos, né? Que vão atrair insetos, vão atrair pássaros, vão atrair pessoas que vão liberar sementes que ajudam na adaptação dessas plantas, né, que eu vou ter aí vários locais. Nós temos aí alguns animais que eles são totalmente fecundadores, que a gente fala, de alguns frutos. Por exemplo, todo mundo já viu falar aí do lobo-guará. Já? O lobo-guará, em uma época, ele se alimentava só da lobeira no cerrado. Então, a lobeira, ela já tinha um nome devido à alimentação dele. Mas, por exemplo, nós temos aí vamos pensar mais longe. Nós temos lá o koala, que ele come eucalipto. Né? São animais que... ele vai comer o bambu, o outro, né? E a gente vai ter animais que eles são muito específicos e que eles precisam, ao se alimentar daquelas plantas, eles deixam as sementes no chão. Tem outros animais que a semente, ela só quebra quando passa no trato gastrointestinal dele. Então, tem algumas sementes, como, por exemplo, a gente já viu em algumas das famílias do buriti, dos coquinhos, né? Tem aí dos coquinhos que a gente vê que o boi mastiga, engole. Depois que ele passa no suco gástrico, como o boi é ruminante, ele devolve para a boca, mastiga. E depois ou ele cospe com ele já quebrado na dormência, ou sai junto com as fezes. E aí, depois disso, que ocorre a fecundação. Então, os animais, eles vão ajudar, principalmente quando tem viscosos. Pois é, Mariana, coincidência demais. Adoro koala, acho lindo. E aí a gente vai observar a importância da semente para o fruto, ou do fruto para a semente, né? A semente para o fruto, porque é ela quem vai ajudar a desenvolver uma nova espécie. E a importância do fruto para a semente, vocês já me responderam, que é a proteção, né? O embrião. E a polinização vai exercer um papel muito importante, principalmente pelos tipos de polinização que eu falei para vocês já. Endocoria, entomocoria, zoocoria, hidrocoria. Acho que eu coloquei algum materialzinho para vocês aqui para baixo. Aqui, ó, tipos de polinização. Esse material aqui, gente, ele é tão antigo, foi minha professora de graduação que me passou. Isso porque eu formei, gente, em 2002, eu fui a primeira turma da UEG. Eu fui da turma de 2002 da UEG, quando virou UEG, né? Então, aqui ela fala um pouquinho sobre cada coisa, e esse material continua sendo totalmente relevante. Essa pessoa aqui foi a minha orientadora de mestrado, que eu fiz o mestrado no RENAC da UEG, né? Nessa área botânica farmacêutica. Então, a aplicação dessas plantas como medicamentos. Então, assim, pessoal, a disciplina ela é muito gostosa, ela tem muita coisa do nosso dia a dia, diferente da bioquímica, diferente da química, que a gente vê que tem coisas no dia a dia, mas a gente não liga tanto quanto as plantas, né? Mas, se vocês verem, eu acredito que agora, lá na frente, vocês ainda devem ter uma outra matéria que tenha ligação,
Mas para quem quer trabalhar nessa área, tem muito ramo para vocês trabalharem, tá? Tem muita coisa legal para vocês fazerem. Nessa área da botânica, faltam pessoas, a gente recebe ligação pedindo um profissional para indicar alguém para fazer análise botânica, por exemplo, de determinado material que foi coletado em tal lugar. Então, assim, faltam pessoas. Tem vezes que a gente está dando aula, não tem como ir. E precisa de mais profissional. Então, é um ramo muito bom para vocês especializarem. Tem especialização em Goiânia, tem especialização em botânica em Brasília, tem vários locais. Então, assim, não deixem de procurar caso vocês gostem, porque tem área para todo mundo, tá? Tá ok? E aí, vocês têm dúvida quanto às atividades? Vocês têm dúvida quanto à disciplina? Alguma curiosidade? Alguma coisa que vocês queiram falar? Como é que tá? Mais ou menos? Preocupado com a prova? Como é? Tati, fala comigo. Como é que tá aí? Tranquilo? Mesmo? Prova é sempre o bicho, né? E eu nem lembro o que estava na prova de vocês, mas é alguma coisa das coisas que eu falei hoje. Só que eu falo muito, né? Mas não foge do que vocês tiveram nos exercícios. Mas vocês lembram que não pensem só na prova, pensem para a vida, tá? O menino chegar em você e perguntar, por exemplo, por que que o lodo não tem galho, você já vai saber que ele não tem xilema e floema, por isso ele não cresce, né? Então, lembra sempre. Ah, por que que lá em Mariana os peixes morreram quando a lama tampou? Morreu da lama? Sim. A lama bateu neles ou intoxicou o bichinho. Mas a maioria morreu porque as plantas pararam de produzir o oxigênio necessário dentro da água. Por quê? Parou de ocorrer fotossíntese. Ah, ocorreu um derramamento de petróleo. Peixe amanheceu tudo boiando. Por quê? Porque tampou a luz do sol e o oxigênio não foi produzido na quantidade total para aqueles peixes. Certo? Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Como é que tá? Ai, que bom, menina. Sério. E, ó, eu vou falar para vocês. Vocês precisam de começar, de ver um pouco mais essas áreas de campo para vocês. Eu sou professora hoje porque eu gosto, mas eu já estou com quase 20 anos de formada. Agora, eu falo para vocês que eu já tive a minha época de campo. Por que que eu não vou hoje? Porque eu casei, hoje eu não... antigamente eu viajava só eu era eu de mulher com 15 homens. Então, assim, era muita gente junto, ficava um mês inteiro no Pantanal, ficava um mês inteiro nos lugares, mas eu já tive a minha época. Hoje eu parei porque eu estava muito cansada, certo? Mas agora, eu acho que vocês têm que passar por isso. Nem que seja para falar assim, eu quero ser professora, certo? Ah, eu quero trabalhar na sala de aula, mas pelo menos uma vez na vida vocês têm que passar por isso. Ó, Pantanal, para trabalhar com plantas, a gente faz as parcelas, avifauna. Isso aqui é o trinca-ferro, trinca o dedo. A gente trabalha com as cobras, todo tipo possível. O lobo-guará, né? Aqui a gente está vendo as sementes, a disseminação dessas plantas. Aqui, ó, a jusante do rio, nós estamos no lago. Abaixo da hidrelétrica, a montante do rio. Ops! A jusante lá embaixo, o rio, e o lago, a montante. Então, a gente faz todo o estudo de mapeamento. Isso aqui, ó, é igual lá no Corumbá 4, a gente tem que fazer o estudo aqui para ver o porquê que está assoreando. O que é assoreamento? Está caindo aqui a terra, tudo, dentro do córrego, porque tirou toda a vegetação que as raízes seguravam aquela terra. Então, quando você entra aqui nesse lago, você vai afundando, porque não tem o local, né?
A gente também faz a retirada de veneno para estudo. Coralzinha verdadeira. Essa aqui, todo mundo já deve ter visto alguma vez na vida, que é uma cobrinha cipó, muito esperta. Sucuri básica. Esse é o farofa. A gente faz estudo... Professora, a gente não está conseguindo ver o que você está mostrando, não. Você está tentando nos mostrar alguma coisa? Gente, eu estou mostrando tudo para vocês. Já passei umas 10 fotos aqui para vocês verem. Não, nós não estamos vendo nada, não. Eu mostrei até o farofa para vocês, gente. Olha o farofa. Mostra o farofa. Vocês estão vendo farofa? Ah, sim. Ah, um tatu? O tatu. O farofa, né, que ele trabalha... Aqui é estudo com cavernas, ó, para verificar os morcegos, se ele tem raiva ou não, se eles estão picando, eles estão chupando o sangue dos gados lá próximo, então a gente tem que fazer o estudo para saber se eles estão contaminados, né, com raiva. Sariema mais linda. Esse estudo aqui é na madrugada, então a gente verifica os morcegos, também serpentes, tem todo tipo. Aqui é para verificar alguns... Esse rio aqui virou hidrelétrica lá na frente, então a gente vê a quantidade de peixes que está encontrando aqui no lago, para ver se influenciou muito, né? Aqui também com serpentes, dormideira, caninana, no tanto. Jararaca e uma cascavel no mesmo lugar. Aqui a gente está retirando veneno para fazer o estudo para soro antiofídico. Chucalinho. Esse aqui é um... Esqueci o nome do passarinho. Esse bonitinho aqui é a Cristal. A gente encontrou ela boiando em cima da mamãe morta, no rio, ligada no cordão umbilical, né? Esse aqui, todo mundo tem um amigo que parece muito com ele. E aí a gente faz os resgates dos animais também que estão machucados, dos animais que não estão. Então, assim, uma vez na vida ou outra, sempre é bom vocês saírem da zona de conforto. São momentos de biólogo, de resgate fauna, que não dá para falar, né? 5 horas da manhã no Rio. Esse aqui é um Leporinus fiderici, ó. 3 pintinhas. Então, a gente faz estudo com os ovos para ver se a sucuri está comendo polvo, está comendo boi. E aí, em cada lugar que você vai, é um aprendizado diferente, né? Chega num local aqui que está cheio de animal, cheio de animais aqui que vão morrer se não tiver salvamento, e tem as espécies de plantas que a gente faz os estudos, né? Essa aqui é uma papa-pinto, ó, ela entra nas granjas para se alimentar, sucuri. Essa é pequenininha, o tamanho dela. Então, sempre vocês vão ter aí a possibilidade de fazer vários estudos em várias áreas, não fecha só em uma, não. É planta, é cobra, é tudo que vocês puderem estudar, vão estudar para vocês aprenderem um pouquinho de cada coisa, né? Pegar cobra com a mão, dentro do rio, e aí vai. Então, assim, eu sou licenciada, eu não fiz a área do bacharel, assim como vocês, só que eu atuo no campo, só que eu atuo como professora. Isso é carrapato, ó, gente. Olha o tanto de carrapato na ponta de uma folha. É só encostar. Olha que beleza. Então, vocês vão ter aí vários momentos para poder aprender. Isso aqui foi depois de formada, tá? Aqui eu já era profissional, mas eu precisei de um estágio para poder ir, para poder verificar. Então, a Vânia perguntou, o curso de licenciatura proporciona os requisitos necessários para ter os pareceres? Vânia, você precisa de fazer o CRBio, né? Você vai ter que entrar em contato com o CRBio 4ª Região, que é Belo Horizonte, e aí
desse CRBio, a gente começa a verificar as áreas que você pode atuar. Então, assim, eu não tenho um curso específico. O que eu tive? Um estágio específico, onde meu chefe me contratou e eu assino até hoje por eles. Eu faço herpetofauna, que são as serpentes, eu faço, às vezes, ictiofauna, que são os peixes, e eu faço plantas. Então, quando a água vai tampar tudo, a gente tem que separar sementes de tudo, né? Então, a gente precisa muito disso, certo? E aí, a gente tem muita coisa aí para vocês ainda aprenderem. Essa parte da cultura de vocês irem para campo, de pensar que biólogo licenciado não pode sim, tá? É só vocês terem os requisitos de poder assinar, mas você precisa de pagar aí anual, R$600. Todo início de ano vem o CRBio lá para a gente pagar, certo? Respondendo a Mariana, tem uma pergunta fora do tema. Ela encontrou um livro sobre biologia cultural. Nunca tinha ouvido falar. Fiquei fascinada. Mariana, a biologia cultural, assim como a etologia, ela estuda a parte de você ter ações humanas que vão se influenciar com a vida, tanto animal quanto meio ambiente. É muito legal. E aí você pega uma parte, por exemplo, indígena. Você olha a cultura que eles têm um pajem, e tem um pajé, que é o médico que sabe de todas as plantas, a cura para doenças, a aplicação para doenças, mas também eles têm a cultura de cuidar dos animais, que são os espíritos da floresta. É muito interessante. E aí a gente entra também na etologia, na parte de... Por exemplo, nós temos hoje a reprodução, a gente tem a evolução sexual. Como assim, professora? A gente já sabe que, por exemplo, eu tenho uma pavão fêmea e um pavão macho, onde os dois vão ficar, dois machos vão ficar desfilando na frente da fêmea, eles abrem o seu rabo, né, o leque, e aquele que for mais bonito, a fêmea vai escolher. Então, a gente tem aí a parte da evolução, né, que a gente chama de seleção sexual. E entra também nessa parte cultural. É super interessante quando você começa a estudar. Um outro exemplo, a lagartixa. Vocês já viram a lagartixa sem rabo? Ela soltou o rabo. Por quê? Porque ela precisava de correr. Tinha que se proteger. Ela liberou ali o rabo e vazou. Beleza. Só que a partir daquele momento, ela nunca mais vai ter um parceiro na vida dela. Porque quando ela soltou o rabo, significa que ela foi covarde. E aí ela não vai ter um parceiro, porque o parceiro sempre vai procurar aquele que for mais, no reino animal que a gente fala, o mais apto. E o mais apto pode ser por beleza, como o pavão, que a fêmea vai escolher aquele que tem o rabo mais bonito, né? A peça da cauda mais bonita. Pode ser pelo leão, que a fêmea vai escolher aquele que for mais feroz, numa luta entre dois leões, aquele que menos se machucar, aquele que se aparecer. E a gente vai ver aí várias espécies animais. Tem espécie de pássaro que a fêmea escolhe por causa do canto. Tem outra que escolhe por causa da beleza, tem outra que escolhe, né? Nos répteis, a gente vai ver aí nas pererecas, as rãs, aí elas vão escolher aquele que canta mais bonito, por isso você passa perto do brejo lá, você está escutando altas cantorias à noite, né? Por quê? Porque eu tenho toda essa parte da seleção sexual, é super interessante essa área. Mariana, dá até um bom tema de mestrado, viu? Biologia cultural. Ok? Então, meninos, eu acho que a gente abordou tudo da matéria, né? Eu acho que a gente não deixou de falar nada. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Quer falar da escicata? Alguém tem alguma dúvida? Porque quem faz a correção não sou eu, são os tutores, né? Mas eles têm ali um amplo conhecimento para poder fazer essas correções para vocês. Eu tentei ser mais presente possível nessa disciplina devido à escata, diferente da de biotecnologia, que a gente se viu menos.
Mas eu acredito que deu para aprender um pouco, né, gente? Mais para frente, eu tinha uma previsão dessa disciplina, eu fazer uma aula de campo com todos vocês, de ir aos polos cada fim de semana e fazer uma aula de campo em algum local com vocês. Como a gente está na pandemia, por enquanto não é possível. Mas quando a pandemia passar, eu acredito que dentro desse 1 ano vocês ainda vão estar na faculdade, vocês estão no quarto, não é isso? Quinto? Quarto. Qual período vocês estão, meninos? Quarto. Então, eu acredito que em 1 ano vocês vão estar no 6º, vocês ainda não formaram. Então, eu consigo fazer um aulão desse com vocês no 7º, 8º. Certo? Eu prometo. Nem que seja numa área verde na cidade de vocês. Eu não prometo levar para a Chapada dos Veadeiros, porque vai ser mais difícil devido à pandemia, essas viagens. Mas eu prometo que seja bem aí próximo, num parquinho, perto da área de vocês, numa matinha, e a gente faça um aulão aí, que dá para a gente ver zoologia e botânica. Combinado? Aí, ó, vamos para a fazenda do compadre da Mariana, que lá ele vai fazer lanche para nós, Mariana. Você sabe que gordinho gosta da comida. A gente leva, né, e faz um piquenique. Adoro piquenique no mato. Lembra que biólogo sempre toma água quente e bolacha quebrada. Meta do biólogo de campo: nunca toma água fria e nunca come a bolacha inteira, porque quebra na mochila, tá? Comecem a aproveitar isso. Comecem a pensar, abra os rumos, manda currículo, pede pro povo, eu quero trabalhar, não precisa me pagar por enquanto. E vai atrás, pra vocês irem para campo, tá bom? E qualquer dúvida, vocês têm meu contato, gente. Vocês podem falar comigo, mesmo que não seja sobre a matéria. Ah, professora, fala para mim o nome da empresa que é para levar, manda para mim lá no chat que eu tô lá com vocês. Tudo bem? Eu tô lá na UEG junto com eu, de que vocês precisarem de mim, eu tô lá todos os dias no CEAR. Sou professora do curso de Biologia no CEAR. Então, tô lá, tá bom? Ó, beijos. Boa noite. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me manda. Boa prova para vocês. Eu ainda mando um recadinho antes da prova, tá? E se cuidem com essa pandemia aí. Usa a máscara, usa tudo, faz tudo que puder. Se puder vacinar, vacina. E a gente se vê em breve, tá bom? Então, um beijo, gente. Amanhã não. Segunda eu mando a gravação, tá bom? Para Luana colocar para vocês.